Olá, galera reconectada, voltamos. Você está na Reconnect, seu programa sobre espiritualidade para além da religião da TVC. Se você está vendo esse vídeo no nosso YouTube, não esquece de dar um likezinho, né, e seguir o nosso canal para você ser informado dos próximos vídeos também. Hoje com a gente, Denise Pérez. Então, o Roberto, antes de ir tipo comercial, o Roberto fez uma perguntinha muito interessante. Faz aí para Denise, por favor, Roberto. Vamos lá, tá falando sobre a questão do condicionamento. Às vezes está condicionado a agir de uma certa forma. E alguns cursos, algumas coisas que, sobretudo de autoajuda, de coaching, etc., tentam mudar esse condicionamento. O que a gente questiona é, essa mudança de condicionamento é positiva ou você só deixa de agir de forma X para agir de outra maneira que outra pessoa também falou que era o correto para você agir, entendeu? O interessante não seria voltar-se para si, compreender as suas necessidades? A gente tem que entender primeiro que a causa é uma coisa e o efeito é outra, né? E que as duas coisas precisam de atenção, né? Existe uma causa para aquele efeito e existe um efeito que às vezes está te sobrecarregando, né? Então, o verdadeiro treinamento, a correção verdadeira tem que ser quando a pessoa adquire ferramentas, né, para que ela mesma faça as alterações em si. Porque, assim, muitas vezes as pessoas vão procurar aquela solução rápida. Elas querem que... Aquela fórmula pronta. né? Elas querem chegar a mim para eu resolver o problema delas, né? E aí ela já leva primeiro vrá. Eu falo, olha, isso não é possível porque isso é totalmente contrário às leis da natureza. Não Você vai rolar, manda né? na tua consciência e nós Isso aí. vamos ter que, na verdade, inserir informações de valor para que ela tenha um novo lugar para ela verificar nas experiências a partir dali. Ela precisa de ferramentas, que a gente chama de ferramentas que vão ajudar ela em relação à conversão de pensamentos, em relação ao estado que ela está sentindo. Então, ela entra numa experiência que ali deixa ela muito ansiosa. Nós temos a ferramenta para que naquele momento daquele efeito, ela permaneça sem fazer mais besteiras, né? Não estender o efeito para outras situações, porque cada vez que você entra em algum conteúdo negativo de sombra do ego, né? E o ego é desfragmentado na mente, então ele tem várias mentezinhas reativas, digamos assim. Então, cada vez que você está agindo naquela sombra e que você faz uma escolha de raiva, ou de medo, ou de tristeza, ou de depressão, ou de ansiedade, etc., aquilo ali vai gerar efeitos, porque eu me comuniquei com alguém, eu xinguei alguém, eu desisti de um projeto por conta daquilo. Então, esse monte de efeitos que a gente chama desse desdobramento na linha do tempo, ele precisa ser cessado. E ele só vai ser cessado se você mudar o pensamento da hora que você escolheu tudo aquilo. O pensamento e o sentimento, que é um desafio. Você tem que concluir de outra forma, significar de outra forma. E a gente conta para a transformação desses significados, a forma que o sistema de pensamentos e os sentimentos. São as ferramentas que nós temos para poder fazer esses ajustes na consciência, né? Então, quando a mudança é só no comportamento, não é que ela não seja válida, ela não vai resolver a causa. Vamos supor que tem uma casa que esteja inundada. Tá? Essa casa está inundada, ela tem 3 andares e está fechada e aquela água indo. E, gente, o que é que está fazendo essa casa ficar cheia d'água, né? Está chovendo, tem uma enchente, tem o quê? Ai, não, tem uma torneira imensa aberta lá no 3º andar. Lá nós achamos a causa, né? Tem a torneira aberta. Só que além da torneira aberta, existe uma casa inundada, né? Existe um meio para eu chegar até esse 3º andar para ver o que eu vou resolver com essa torneira. Ali, né? Então, eu vou ter que ver um mecanismo de chegar na causa, fechar para parar de aumentar o conteúdo, aumentar os efeitos, e depois eu vou ter que lidar com aqueles efeitos. Tira a água, pinta de novo, troca os móveis, né? Então, é muito mais complexo do que Então, você apesar de só ser um curso em milagres, o milagre também não é assim, né? Primeiro eu trato que tá... Eu paro a torneira, né? E depois eu vou ver o que é que eu faço com a casa. Exatamente. Você vai ter que olhar para aquelas escolhas que você fez e que nem lembra mais que fez e que só está reproduzindo, né? Porque a gente vai reproduzindo aquilo que a gente concluiu, toma como verdade, não reanalisa, rejeita o que os outros estão falando, né?
porque acredita que aquilo ali é uma proteção do ego, aquilo é meu, né? E aí impede a informação de entrar. Então tem um bloqueio aí, por isso que ela fica naquele... Eu digo que a gente está assistindo cenas, né? Nossa consciência, ela está assistindo cenas. Então aqui eu estou numa cena agora com vocês, né? E todo lugar que você vai assistindo cenas. E essas cenas, elas são conjuntos isolados, que a gente vê achando que ela está sendo uma coisa única. Tem consciências que paralisam numa cena e ficam há anos em sofrimento por causa daquilo e não entendem. Cultuando aquilo, né? Paralisado, revivendo aquilo. Sofrendo, né? Eu digo assim, sofrimento, né? Não é sofre-corpo, é sofrimento, é a mente que sofre. Né? Então, a maneira que você está vendo, a maneira que a sua mente está processando aquilo, na verdade, quem processa é a consciência. Na verdade, como você significa tudo aquilo que você está vivendo, é o verdadeiro efeito de você superar ou não a experiência. Então, você tem que ter esse conteúdo interno. Não adianta ela ter um guia só de comportamento, né? Como tem várias profissões aí que dão guias de comportamento e não são ruins, mas eles só vão até certo lugar, entendeu? Então, vamos supor que numa situação que você vai mudar só o efeito, que aí no caso é o condicionamento, já vai ajudar a diminuir a quantidade de água ali, entendeu? Da casa, mas não vai fechar a torneira. E a pessoa tem que saber como ela fecha essas torneiras para que ela resolva isso na causa. E ela não vai... Aí, de repente, ela sempre viveu uma situação que ela paralisou naquele medo negativo que a gente falou agora há pouco, né? Quando ela mudou essa informação, quando ela reviu aquilo ali e ela teve ferramentas para lidar com aquilo, ela vai passar por aquilo de novo, vai olhar e vai falar, nossa, é muito mais fácil. Porque ela mudou internamente, ela teve Você pronunciou uma palavra que eu achei muito interessante, é sentimento. Você falou nas 3 vezes sentimento. Sim. E que está perfeito, porque a emoção não se controla ou se controla. Não, porque a emoção é inconsciente. É, dispara o tempo todo. Por isso que eu costumo corrigir. Por isso que quando a gente... Desculpa. Desculpa juntos. Não desculpados. Isso é sincronicidade, né, amigo? Isso é rapó, né? Não é controle emocional, é controle sentimental, né? Porque a emoção não se controla. Não. Você vai ver, você está nadando, você vê um tubarão, você vai ter medo. Agora, como você vai reagir àquele medo, sim, é que aí vai fazer a diferença. A questão do medo negativo acontece muito isso, porque você está, às vezes, lá só pensando, né? Eu digo que domingo é o dia do terror psicológico. Eu falo, gente, vamos nos preparar para o domingo, né? Porque, às vezes, a pessoa está numa vida tão complexa para ela ainda, que ela não entendeu algumas coisas, que a segunda-feira é um terror, né? E ela fica ali... Eu digo que ela fica deitadinha ali no sofá, eu nem sei qual é a programação de domingo, assistindo alguma coisa lá, não sei o quê, e ela fica... A programação de domingo é 3h30, Reconnect. Denise falou algumas vezes também sobre ego. O que é que o curso em Milagres entende como ego? Qual a necessidade do ego? Como é que se encara o ego? O ego é tudo aquilo que projeta separado, né? Tudo aquilo que faz eu acreditar que é separado, tudo aquilo que eu separo dentro de mim, né? Ele dá uma ideia de que eu estou aqui, você está aí, o que eu fizer com você não me atinge, né? O ego, ele acha que eu estou aqui, é uma projeção que a gente faz, né? Dos nossos eus e meus, e eu fico me defendendo desses eus e meus o tempo todo, autopreservando essas ideias e evitando, é o contrário do coletivo, é o individual, é aquilo que só pensa nas próprias necessidades, né? É o egocentrismo, né? É o egocentrismo. Mas esse ego não é necessário para a nossa individualidade, a gente não precisa ter a nossa individualidade, a nossa percepção de si mesmo, do mundo. Como é que a gente consegue sair da cama sem ter nosso ego, sem ter a nossa individualidade? Ele não é necessário para a nossa existência? Sim, o ego é uma ferramenta da 3D, né? Então, assim, ele é uma ferramenta para a gente evoluir. O problema é que a gente pegou a ferramenta e contaminou com informações equivocadas, com medos ilusórios, que é o medo negativo. E ele vai processar o conteúdo que tiver ali no inconsciente. Ele não faz ele não tem condições, assim como as ferramentas, elas vão agir conforme a gente insere conteúdo, né? Então, eu digo que tem egos que são uma metralhadora e tem egos que estão a serviço da luz, né? Que é aí o que vocês levam. Tanta informação bacana que vocês levam aqui, para que a pessoa tenha informações para que ela possa optar por esses pensamentos, sentimentos de luz, né? E sair sempre olhando, vendo o coletivo, não pensando só em si, né? Aquilo é bom para todo mundo. E quando você que a gente diz que é a mente da 5ª dimensão, aquilo que atualmente já está no coletivo, né?
A espiritualidade, ela tanto é uma experiência interna, né? Ela você não vai achar ela em lugares, pelo menos eu não achei, só achei ela internamente. E pelo que eu tenho estudado, eu cada vez concluo mais isso. Posso mudar de opinião, posso ter informações melhores, mas por enquanto são as que eu alcancei. Sim. Então, essa experiência interna da espiritualidade, o ego impede ela de acontecer porque ele está aterrorizado com os medos. O ego é tudo que você pensa e sente em relação a medo. Pronto. Mas se resume a isso. Se resume a isso, porque ele é... O ego é somente isso. Ele é um programa de julgamento. O ego é só... O ego é um programa de julgamento. Então, assim, eu vou para a dualidade. É certo, errado, é bom, ruim. Só que esse certo, errado, bom e ruim, eu vou verificar onde para dizer se está certo ou está errado. Eu vou verificar lá na minha cartilhazinha que está cheia de problema. Está entendendo? Cheio de trauma, cheio de medo, cheio de culpa. E vou ficar reproduzindo aquilo ali, porque onde eu estou consultando está problemático. Né? Porque eu vou consultar o meu sistema então, aqui. O problema não é o julgamento, é onde vai buscar não, informação. O problema é assim, quando você entende o julgamento, você entende que ele é uma perda energética para você. Mas você acha possível parar de julgar, já que a gente está toda hora... Você imagina, a gente sai daqui, sai da televisão agora, daqui para o carro a gente julgou várias coisas, Sim. Né? A gente olha para uma pessoa, o nosso cérebro já processou Sim. alguma coisa, se ela me dá medo, se ela me dá prazer... Se ela tem uma cara boa, se ela tem uma cara ruim, se a temperatura... Ih, lá fora tá quente. É um julgamento. Sim. Então, praticamente o cérebro ele tá toda hora treinado, né? O programa lá dele é julgar. Sim. Então, aí a gente entra naquela mesma coisa do positivo, medo negativo. A gente não vai dizer que tem um julgamento positivo, um curso milagre jamais ia admitir isso. Mas existe a verificação analítica, né? Isso aí eu preciso saber como eu vou chegar ao carro, se é bom esse caminho. Esse caminho é melhor, esse caminho não é. Mas, deixa eu dar um exemplo como o julgamento faz a gente perder energia. Tu, por um acaso, ou vocês aí que estão assistindo, ou tu, já foram ao centro escolher um eletrodoméstico um dia à tarde, por exemplo? Já. Que aí tu passa numa loja e fala, olha, essa geladeira aqui é assim, o freezer é assim, o não sei o que é assim e tal, e parcela em tantas vezes, aí você tá ali, posso pagar? Em quantas vezes eu posso pagar? Essa geladeira é boa? Não, mas tem outra marca. Aí só julgando, né? Aí você vai para a segunda loja, mesma coisa. A terceira, a quarta. Na quinta loja você leva qualquer coisa, você não aguenta mais. Parece que você entrou num estresse de tanto julgamento assim que você começa a passar mal. Só me dá e chega em casa acabado. Verdade. Então, assim, o problema... Eu acho que a minha esposa é um ser de outro planeta, porque ela volta. Ela volta bem. Volta então, para a primeira loja. Ela volta para a primeira loja. É muito ruim para mim, porque eu tenho que andar para lá. Para você. Para mim é bem ruim, porque eu compro na primeira também. Sim. Mas então, aí, quando a gente está com o sistema de julgamentos alinhado com a luz também, a gente vai usar ele para coisas que realmente são informativas, realmente vão me levar a algum lugar. Realmente eu preciso estar julgando isso, preciso ficar dando opinião, eu preciso saber disso ou daquilo, né? É realmente necessário? Ou eu estou só soltando energia, vomitando sem... Porque toda hora que... Toda palavra tem uma informação contida, Sim. Né? Todas as vezes que eu estou falando, ou todo pensamento tem uma informação contida. Vai buscar um sentimento, tem uma informação contida. Então, você vai entrar naquele estado, vai disparar o nosso amigo cortisol, as emoções que são involuntárias, que a gente não escolhe, e se a emoção for negativa, vai ficar vibrando ali, vai deixando você naquele mal-estar, né? Então, o julgamento, para um curso em milagres, ele é a origem de todos os outros problemas. Porque para eu culpar alguém, eu tenho que ter julgado antes. Para eu ter tido medo, eu tenho que ter julgado perigoso antes. Mas não tem a ver com perdão também? Porque até uma vez que eu postei nas redes sociais, algumas pessoas bateram palminhas, outras pessoas deram uma criticadazinha, mas beleza, faz parte, né? Parte. Eu falei, não exercite o perdão, exercite a misericórdia, que eu coloquei assim, né? Porque eu acho que o perdão envolve ego. Sim. Né? Tipo assim, Denise, eu te perdoo. Se eu estou dizendo que eu te perdoo, me coloquei numa posição superior à sua. Sim. Eu julguei a situação, me achei certo e me achei tão benevolente que eu te perdoo. Eu sou uma pessoa super espiritualizada. Super espiritualizada, eu te perdoo. Beijo, meu irmão, que tá vou tudo manter certo. meu arquétipo de iluminada. Né? Não é? Então isso não envolve ego, envolve perdão? Demais. O perdão, a informação... O que eu vejo muito, Bernardo, são essas informações de baixo valor, né? O perdão é um mecanismo maravilhoso para a correção da mente, só que ele foi distorcido. Sim. Porque o que a gente aprendeu, principalmente em algumas religiões, é essa superioridade e arrogância, né? Que o outro é menor. O perdão que vem no Curso em Milagres, a palavra que associa ele é a aceitação.
que é a aceitação do fluxo pela física quântica, né? Sim. Entender que todo mundo que estava envolvido naquela experiência teve um motivo, um aprendizado naquilo, que eu tive a minha parte, as minhas escolhas, né? Que geraram aqueles efeitos e que aquilo ali foi importante para a minha evolução e que está tudo bem, está todo mundo liberado, está tudo bem, foi só uma experiência e vamos seguir. Então, o perdão para um curso em milagres, ele é o contrário de mágoa. Né? Então, eu não preciso ficar me magoando com as coisas e ressofrendo, né? Revivendo, relembrando, trazendo todo aquele conteúdo de novo em cada momento que eu entro no domingo do terror psicológico. Que a pessoa não vai entrar mais, porque agora nós já temos uma solução. Temos Tem a uma Reconect, solução, às claro. 15h30. Às 15h30 estaremos Não lá. percam, convide os amigos, compartilhe, se inscrevam no nosso Compartilhem, canal. vou lembrar a junto. galera do Instagram para estar nesse horário com a gente. Só um adendo, assim, a Monja Coelho fala uma coisa muito bacana, que não Maravilhosa. podemos exterminar o ego, porque o ego é necessaríssimo Não, para a nossa sim. sobrevivência, né? Pra gente Acho que não é sobreviver. nem possível exterminar o ego, Não né? tem O que como. nos Então, fala assim, nós demonizar o ego é algo muito somos humanos, complicado. né? Na verdade, Sim. né? Mas voltando para o curso em Milagres, não é isso? Tá, isso. É um curso, a gente deu uma lida, eu dei uma lida, não deu para ler toda, porque são, sei lá, 600 e poucas 600, Não, 720, pô, 720, é. É enorme. com os Ainda tem um exercícios no quarto final livro para agora afirmar. aqui. Nossa Muito senhora. bacana. Eu vou tirar férias agora, eu vou conseguir ler pelo menos meio livro. É bem complexo. Mas é monoteísta cristão. Isso. E fala que Deus está em tudo, não é Isso. isso? E Deus está em tudo. Não, nós estamos em Deus, né? Uhum. Não é Deus que está aqui. Até fala que Deus está numa mesa, Deus está, não é isso? Não, ela fala uma frase muito bacana, que assim, Não. Deus está em tudo que vejo. É, tudo que vejo. Cada palavra, em cada Acho que cada fala de objeto. sobremesa, objeto. É, né? a nossa mente está dentro da mente de Deus, Sim. né? Todo o que faz a gente achar separado de Deus é ilusão, que está voltado ao medo, ao julgamento, né? Então, é exatamente, um curso em milagres, ele te acalma. Você vai lendo, você vai fazendo aqueles exercícios, você fala, gente, eu não preciso agir mais dessa forma. Todas as vezes que você escolhe ficar com medo, ficar com raiva, ficar com mágoa, né, ficar frustrado, você abre mão da sua paz interior imediatamente. Se eu estou me sentindo magoada, não tem como ter paz, né? Então, é um sistema que vai te explicar a você fazer essas escolhas novamente. Será que vai valer a pena? Aí você entende, eu não estou sendo desconsiderado, né? Eu não estou... Você vai trabalhando internamente, olhando para aquilo de novo, né? E conseguindo fazer de uma outra forma você muda, na verdade, toda aquela cartilha aqui, né? Que estava cheia de trauma. Tem uma vertente que fala o seguinte, que eu enxergo os defeitos no outro, aqueles defeitos que eu preciso tratar em mim. Sim. Não é? Então, a partir do momento que eu trato esses defeitos em mim, eu evitaria, assim, eu trabalharia de uma forma indireta também o julgamento ao outro? Então, na verdade, assim, o jeito que eu vejo isso é que o comportamento do outro vai disparar os meus conteúdos não resolvidos. Sim, né? é o gatilho. Então, se eu tenho, por exemplo, ciúme, se é uma pessoa que tem medo do abandono, ciúme é um medo também, medo do abandono. Tem um outro também, mas aí vai ficar meio complexo. Mas vamos pensar Vamos assim. focar nisso. Vamos focar nesse. Então, eu tenho ciúme, medo do abandono. Ok. Eu não tenho esse conteúdo corrigido. Então, eu passei a vida toda tendo medo de ser abandonado. Acabei entrando em vários processos de baixa autoestima, desacreditando em mim. Porque a pessoa que tem medo do abandono, ela acha que qualquer um que passar vai ser mais interessante que ela. Então, ela vai maltratando aquilo que ela pensa de si mesma, né? O tanto que ela gosta de si mesma ou não. E aquilo ali vai deixando ela enfraquecida internamente. Quando ela encontra alguém que é muito livre, circula muito, isso é independente de ter outras relações ou não, isso não vem ao caso, porque cada um faz o que quer. Você ficar sentindo e passando mal é um problema que você que tem que resolver, não tem nada a ver com o outro. Sim. É uma opção sua. Na verdade, algo que está em ti, não está no outro. O outro vai embora, eu digo assim, não troca, gente, o barco, primeiro aprende a remar. Vai trocar o barco com esse remo aí, querido, vai na mesma direção, vamos aqui treinar com esse relacionamento mesmo, vamos aqui corrigir Bacana esses analogia. conteúdos, né? Então, quando a pessoa encontra aqueles conteúdos não resolvidos, né, aquele outro vai ficar disparando. Eu digo que são os objetos de evolução. Eu digo que casamento é um objeto de evolução fantástico. Né? A esposa tá, É verdade, ela é vai concordar verdade, comigo. Porque você dispara coisas não resolvidas o tempo todo. Então, na verdade, não é que o outro tem a mesma coisa que você, ou que o outro está agindo daquela maneira e você é assim também. Na verdade, o comportamento daquele outro, ele vai dar uma ressonância, né? Ele vai complementar aquilo que precisa ser curado em você, vai disparar. É um programa evolutivo. Quando isso acontece, o ideal é que a gente entenda,
o que aconteceu, por que disparou aquilo, olhe para dentro, transforme e olhe de novo. Né? Para ver realmente o que está acontecendo. Porque muitas vezes a gente se perde no meio desse caminho aí, né? Mas, Denise, a partir do momento que eu paro de, por exemplo, faço um exercício de parar de julgar, Sim. por exemplo. Julgar negativamente. Julgar negativamente. Supostamente negativamente. Desnecessariamente. Né? Desnecessariamente. Eu acho que seria bom. Eu não estou negando ao outro a oportunidade de mudar para melhor. Por exemplo, eu noto um comportamento seu, um comportamento egoísta. Tô supondo. Sim. A partir do momento que eu deixo de enxergar, eu deixo de julgar, as tuas atitudes, falar, beleza, foi dela, não tem nada a ver comigo, eu também não estou te negando a oportunidade de evoluir? Não. Não? O que... Ou de melhorar? Evoluir não, sim, melhorar. A gente tem que entender o seguinte, o posicionamento amoroso, ou o atrito, ou a informação que vai sair, tem que ser para posicionar alguma invasão sobre você. Sim. Né? Então, vamos supor, se existe uma abusividade, alguma coisa, você fala, olha, não é para atacar ninguém, não é para enfrentar. Eu digo, é confrontar aquele conteúdo. Eu olho para aquele conteúdo e entendo aquele ali. Quando você entra com um atrito numa situação, o atrito ele é feito para quebrar o passado. Né? Eu coloco assim, olha, isso aqui eu não aguento mais. Está difícil para mim. Eu falo de mim. Eu não estou falando, do outro. Você é o filho da mãe, você não... Eu não falo da atitude do outro, eu falo como está Pra ressoando mim em não mim. dá, né? adianta, É o porque- famoso pra mim não dá. Para mim não dá. Porque o que acontece? Essa tua pergunta é extremamente inteligente. Quando eu vou dar opinião obrigado. pro outro... Muito obrigado. Você é muito Bernardo, legal. É, sempre- o ego, o ego, é o ego. Não, o meu ego, obrigado. Pode, Meu você ego pode. leonino, meu ego Sou leonino. especial. Meu ego leonino, só não ajeita o cabelo que vai tirar o gel. Eu não tô Tudo que negando. você vai falar da vida do outro é uma opinião sua. Sim, Né? Baseada naquela sua os cartilha. meus preceitos. Que só serve para a tua evolução. Entendi. Não vai servir para a evolução do outro. Às vezes, para o outro, ele tem que passar aquilo ali, porque está no programa evolutivo dele. Né? Tem pessoas que vão... você vê que elas estão sempre em relacionamento. Né? Para mim, não vai fazer sentido a maneira que ela está levando aquelas experiências, porque o meu programa é outro, minha cartilha é outra. E aí, se eu chegar no meio do programa que ela está evoluindo, né? E eu falar assim... Menino, deixa de relacionamento, esse negócio tá te fazendo mal, chuta o balde, blá. Eu vou estar tirando ela do programa evolutivo dela Mas com os a minha encontros opinião, não fazem né? parte da evolução? O encontro que eu tive com a minha esposa Sim. não faz parte da minha evolução? Não foi uma necessidade? Da sua, sim, da dela. Da dela, maravilhoso. Tem Ela várias Da respostas. dela eu não sei. agradece Eu todos digo, os dias. Eu digo não, né, amigo? Na segunda entrevista que vai rolar, se Deus quiser. Vai, Aqui já sim, me vai, convidaram. claro. Claro, a casa é sua. Claro que, Já porque é fica muito, lá- é muito assunto. Muito Dá pra assunto. falar, não dá pra Muito falar só assunto. desse, não. Já Dá no pra falar só segundo, desse, no não. segundo eu já digo, mas agora eu vou Eu dizer sei que não. a gente ainda tem o treinamento quântico da Brincadeira. prosperidade pra falar. Sim. Ela vai me ainda preparar tem- primeiro para ouvir a o gente que ela ainda tem a dizer no tem segundo programa. Amigo, brincadeira. O da prosperidade também pra falar, Sim. que eu achei Prosperidade é uma coisa muito bacana de Mas, Denise, de nesse- falar. nesse- É outra coisa distorcida, né? É. curso, muito o curso em distorcido. Milagres, o perfil dos teus alunos, o perfil das pessoas que vão te procurar para fazer esse curso, eles querem basicamente buscar o quê? Eles têm um público que vai ainda buscando que eu seja a solução dos problemas, isso é reflexivo, isso é com todo mundo que está ali na frente, a pessoa faz uma projeção de que ela tem as soluções. Tipo, Na verdade, me salva, né? na verdade, eu tenho informações para passar, né? Solução quem vai fazer é a pessoa. Então, eu procuro direcionar a minha linguagem, o meu público, e algumas pessoas já entenderam isso, são pessoas que querem ser mestres de si mesmo e viver bem internamente. Gerando externamente, porque nós temos o universo dentro e nós temos a fusão do encontro aí. Inclusive, você falou da sua esposa, que aí são dois, é o universo que está fora, que você está misturando. Quando você mistura fora com o que você tem dentro equilibrado, ali só vai dar amor, só vai dar harmonia. Os conflitos vão ser resolvidos tranquilamente, né? E eu acho que isso daí foi muito mérito da sua esposa, brincadeira. Eu também acho. Eu concordo Olha, profundamente. Concordo todos 200%, concordamos, Denise. Todos concordamos. 200%. É, sempre assim. brincadeira. Mas Mas aí... é sempre assim. Amigo, é fato. É brincadeira. Aí, então, esse universo dentro, quando está desequilibrado, e o universo do outro dentro desequilibrado, imagina como é que fica a fusão desses dois. Né? E eu digo que o ego tem as ideias, né? As ideias, porque diz assim, o relacionamento tá só em choque, né? Competição. Pá, você é isso, você é aquilo, você não dá o que eu quero. E você, né? Aí... Botando o E dedo. tu, né? E tu? Aí a pessoa tem uma ideia, o ego tem uma ideia maravilhosa para a solução desses problemas. Vamos casar.
O casamento resolverá tudo. Aí, quando entra no casamento, a coisa começa a ficar difícil. piorar. Porque não foi preparado esses universos Aí entra o antes. vamos ter filhos. A outra ideia do Ed, Aí, fantástica. excelente. A minha infelicidade acontece porque tá faltando alguma coisa. Já sei, tá faltando filho. Super fácil ter filho, né, amigo? Tu sabe. Você tem que estar Um beijo pro meu internamente pequeno. preparado 10 vezes mais para receber outra pessoa, né? Mas, enfim, essas fusões são são a informações. experiência, né? A gente não deve evitar as relações. A gente tem que ir para as relações com esse conteúdo interno equilibrado, para que eu olhe para o outro, e a misericórdia que você falou tem a ver com que eu olhar para o outro, entender a cartilha dele, entender Sem que ele julgamento está nenhum. conseguindo fazer Tá tudo aquilo no certo. momento e eu não preciso piorar para ele. Então pode dizer entendeu? que o ideal seria a gente aprender a se relacionar conosco, com a gente mesmo, para poder Total. se relacionar com o outro. Com né? eu costumo certeza. dizer, E com né? as informações válidas, né? Porque as informações estão muito distorcidas. Aí é que está o problema. Então, vamos lá. Esse aqui foi um papo muito bacana. Foi que passou, sal, Vetinho, que foi sal. Foi sal. Foi salve. Passou. Tá vendo como passou rápido? Passou rápido. Passou Doeu. super rápido? Você já tá me mandando embora? Eu quero Não, ficar mais. Tá bom. Não, Vai ter o próximo. Não, vai ter o Vai ter o próximo. Ah, Então a gente vai marcar o próximo com a Denise, que é muito papo. Inclusive, a gente tem que consegui, a gente- consegui. A gente tem que começar, inclusive, onde a gente parou agora. Eu acho que o Curso em Milagres não acabou aqui, né? Não, acho que a gente a pode gente falou começar muito o próximo inclusive, é daqui muito interessante, e tem entra, muita coisa pra e entra falar. nos próximos. E eu posso só falar pra galera que tá ouvindo uma coisa? Claro. Duas, na verdade. Pode. Olha, eu tô abusando. Brincadeira. Pode. Mas vocês deixando, eu falo. Pode. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês, gente, é que um curso em milagres é algo que você pode adquirir, fazer lá, onde você estiver, né? Você pode ir lá. Se você jogar lá no Google, você vai achar um curso em milagres, você vai ver também que você pode comprá-lo, né? E você, lendo aquilo ali, se identificando com aquilo ali, você mesmo pode fazer a sua transformação, né? Tem que partir da pessoa. Então, aproveita aí que a gente está falando nesse papo, se você não conhece o curso em milagres, vai dar uma olhadinha, vai ver se isso realmente interessa. Você vai sentir uma dificuldadezinha na linguagem, mas não se apavore, tem muita coisa no YouTube ajudando, tem muita gente aí que é facilitador no curso em milagres. Tem a pessoas Denise, ajudando. que é a facilitadora Tem eu do também curso. ajudo. E que vai Vai aparecer aparecer. aqui as redes sociais da Denise. Então não deixa de ir lá dar uma curtida nas redes sociais dela. Ela também responde muitas perguntas bacanas. Vejo que ela faz muita live. Então acompanha a Denise, que vai estar aqui a rede social dela. Roberto, nos reconectamos. Nos reconectamos. Nos reconectamos, Denise. Nos reconectamos. E a última agora, eu posso dar uma diquinha pra galera? Pode, tá? Você vai caber? por Vai dar favor. tempo? Pode, dá. Tá. A gente faz dar. Quando a gente tem dificuldade em estar julgando e culpando, a gente pode usar um sistema de conversão que é uma frase que é assim: eu compartilho da minha inocência com todas as pessoas. Ali eu me reconheço na frequência da inocência e reconheço todos os meus irmãos na frequência da inocência, o que acalma todos os egos. Né? Então, é algo que a gente pode estar usando sempre. Eu compartilho da minha inocência com todas as pessoas. Quando a pessoa tiver em dificuldade, ela começa a pensar nisso. Só pensar, falar a frase, porque todo o teu sistema vai entender que você está buscando a inocência divina dentro de si e compartilhando com os nossos irmãos. Ah, que legal. Excelente maneira de terminar, dar uma pausa nesse papo. Então, gente, se você perdeu uma partezinha desse programa, não esquece em nossas redes sociais, Reconect Brasil, no Instagram e no Facebook. Também no nosso canal do YouTube, que vai ter esse programa completinho, esses e os anteriores, que é Reconect Brasil também. Se você está vendo esse programa no YouTube, não esquece de dar um likezinho, de curtir também aqui a Denise Se Pérez. inscreve no canal. Se inscreve no canal, tá? Deixa teu comentário, deixa sugestão de novos convidados, novos programas, tá? É muito bacana a sua interação conosco. O nosso podcast, Reconecast, você escuta no Spotify, no Deezer. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Muito obrigado, Denise. Muito obrigado, Roberto. Obrigado Beijo, a todo galera. mundo. Obrigado por essa Gente, um abraço. reconexão.